Olá, você quer criar um formulário de input rádio button, seja dinâmico? Por exemplo, aqui eu tenho vistoria de imóveis. Eu tenho o quarto tem uma quantidade de itens, por exemplo, aqui eu coloquei o geral, tem toda essa quantidade de itens. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar 2, que refere-se a um cômodo, somente tem 2 itens para vistoria. Ou, por exemplo, se eu colocar 3, sala de jantar, ele só tem um item para vistoriar. Então, só o teto. Então, você está querendo fazer isso daqui. Nesta aula, vamos fazer como que carregamos de forma dinâmica e salvamos no banco de dados isso, ok? Então, vamos começar a fazer o nosso item. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou deixar o anterior já separado para podermos... Opa. Está aqui, então vamos criar um novo item. Vou salvar como. Vou utilizar o AMP, então estou utilizando o AMP. Então, o AMP coloquei na pasta www, aula, e daí eu criei uma pasta aula aqui, depois do www. Vou colocar aqui nosso arquivo, vai ser chamado form. Vou escolher a extensão PHP. Vou retirar esse que eu usei de exemplo para mostrar para vocês e vamos começar a fazer. Então, primeira coisa, eu preciso buscar no banco de dados essas informações aqui, onde eu tenho vistoria. Então, toda vistoria tem um ID e toda vistoria vai ter um cliente. Quem que é esse cliente? Então, o nosso cliente é o nosso usuário. Eu identifico o usuário pelo ID. Então, aqui eu tenho o usuário 1, usuário 2. Então, toda vistoria vai vistoriar algum imóvel. E um imóvel tem cômodos. Geral, sala de estar, sala de jantar. Mas esses cômodos aqui, cada cômodo tem vários itens. E cada cômodo pode ser diferente a quantidade de itens. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o 1, que é o geral, ele tem 9 itens. O sala de estar só tem 2 itens. A sala de jantar tem 3 itens. Aonde que eu sei que estou falando de sala de jantar? Por quê? Se eu for aqui em cômodos, geral, sala de estar e sala de jantar. Então, eu vou aqui em itens. Então, esses itens que eu vou carregar de forma dinâmica. Por exemplo, aqui vocês poderiam ser um carro, o número da vistoria, o carro, ou o item do carro, o carro, e aqui quais são os itens do carro que você vai analisar. Então, o número de itens, ele pode ser diferente. Pode ser, hoje tem um número X e amanhã o cliente pode cadastrar mais um item que não vai te incomodar. Você, desenvolvedor, não quer ficar sendo incomodado pelo cliente. Então, primeiro vamos fazer a nossa conexão com o banco de dados. Vou copiar aqui já uma conexão pronta. Então, aqui eu vou copiar uma conexão pronta, onde eu conectei ao localhost, utilizei o usuário, assim, em branco, do AMP Server, e o nosso banco, nossa base de dados chamada funil de vendas, database funil de vendas. Aqui eu criei a conexão, e aqui eu estou selecionando, selecione todos os itens quando o cômodo refere-se ao 1. Então, o 1, o nosso cômodo, então se eu for aqui em cômodos, ele vai trazer todos os itens que referem-se ao geral. Quem que refere-se ao geral? Todos esses itens. Vou pegar então o 2, que é a sala de estar. Então, nossa sala de estar. Eu vou utilizar 2 itens aqui só. Sala de estar, para ser mais fácil. 2 itens. Depois que eu busquei na base de dados, agora eu vou ler essas informações. Então, para mim ler essas informações que estão vindo da base de dados, eu vou colocar aqui um while
abrir o while, já fecho o while, e aqui vou, por exemplo, posso imprimir o nome do item. Vamos ver se ele está trazendo o nome do item. Aula, form. Ó, tomada, interruptores e bocais e paredes. Vamos ver quais são. Ó. Tomadas, interruptores, bocais, paredes. Então, está funcionando. Agora, então, já que ele está funcionando, vamos criar o nosso formulário. Vou colocar o while dentro do formulário. Então, while aqui. E já vou fechar aqui embaixo a tag form. Vamos dar uma indentada para saber onde cada coisa é. Ok? E aqui vou fechar a tag form. A tag que foi aberta aqui em cima. Abriu, fechou. E aqui no while, primeira coisa, eu vou recuperar o ID. Então, primeiro eu vou apagar o nome, vou recuperar o ID do item. Então, eu quero esse ID aqui, vou recuperar esse ID. Depois que eu recupero o ID, eu vou criar um label. Label seria simplesmente um nome, que aqui, ó. Vamos ver como que ele vai ficar, ó. Seria tomada, interruptores, bocais e parede. Então, esse seria o objetivo do nosso label. Ele está utilizando o Bootstrap. Eu poderia simplesmente só fazer isso daqui. Se não for utilizar o Bootstrap, eu vou fazer só isso para ficar, não muda nada. Ok? Agora eu vou colocar os input rádio. Os input rádio eu vou colocar dentro do PHP. Aqui eu estou utilizando o Bootstrap, então eu vou apagar isso daqui para encurtar os itens, ficar mais breve. Isso aí. Vamos ver como agora ficou. Ó, interruptores, bom. Parede, bom. Então, já está encaminhando para o que queremos. Mas queremos 3 desses itens. Vai ter o bom, vai ter o regular e também vai ter o irregular. Então, são essas 3 situações. Valor 2, valor 3. Bom, ele vai salvar no banco 1. Selecionando o segundo item, ele vai salvar 2 no banco de dados. E quando o usuário selecionar irregular no banco de dados, vai salvar 3. Vamos colocar agora um BR aqui para quebrar linha. Vamos ver como ficou agora. Então está aqui, ó, tomadas, interruptores, bom, regular e irregular, parede, bom, regular e irregular. Ó, está. Seleciono só um por item, um só por cada item. Agora eu coloquei o 2. Se eu colocar o item 1, ele vai carregar de forma dinâmica. Vai trazer todos os itens 1 e tem a quantidade muito maior. Mas vamos trabalhar só com 2 itens, que seria o cômodo 2 só tem 2 itens. E agora falta criar o botão aqui. Então eu vou criar um botão simples. Input, type. Então do tipo submit. Agora vou colocar o valor que vai aparecer em cima do botão. Vai ser cadastrar. E vou fechar aqui. Vamos ver agora. Então, atualizar. Está aqui, ó. Tomadas, os 2 itens e a palavra cadastrar. Estamos enviando para esse formulário, então vamos criar agora esse arquivo aqui para poder enviar os dados do formulário. Também extensão PHP. Primeira coisa, já vou fazer a conexão com o banco de dados.
Ou antes de fazer a conexão, vamos recuperar as informações para ficar bem curto, para vocês conseguirem entender. Então, eu vou precisar recuperar o nome e o ID. Para fazer isso, então, normal, vocês iriam fazer nessa maneira para receber um dado de um formulário, de um campo. Vocês colocavam cifrão, underline, post, abriam aqui e colocavam o nome do campo. O nosso campo se chama nome. Então, aqui, ó, nome. Então, o name do campo é nome. Então, dessa maneira que vocês iriam fazer. Mas como eu tenho vários itens, um while, eu vou criar um for each. For each. Então, vou criar já o for each. E agora eu vou recuperar o ID. Então, eu preciso recuperar o ID e em seguida o nome. Então, eu vou colocar cifrão ID. E agora eu vou recuperar o campo nome. O valor que é o valor do campo nome. E aqui eu vou colocar, simplesmente vou imprimir echo. Vou colocar aqui para vocês saberem. ID. Então, qual que é o valor do ID? O valor do ID está dentro da variável ID, dessa variável aqui. Agora, o valor do nosso campo está no campo, na variável nome. Aqui só vou colocar uma quebra de linha. Vou colocar aqui echo. Vou colocar conteúdo, valor do campo. Valor do campo. Valor do campo é o que está na variável nome. Posso também, vou colocar aqui um HR para fazer um traço. Então, aqui, em vez do ID, eu poderia colocar, por exemplo, para vocês entenderem, que seria o ID do item. Vamos ver se ele vai receber as informações. Bom, regular. Aqui vai estar 1 e aqui vai estar 2. Cadastrar. Ó, item 10, item 11. Vamos ver se é o item 10 e 11. Item 10, item 11. Valor do campo 1 e 2. Valor do campo 1, bom, 2, regular. Voltando. 1, bom, 2, regular. Podemos fazer inverter. 3 no primeiro e 1 no terceiro. Irregular, bom. Ok? Então já estamos enviando os dados de uma página para outra e recebendo todos os itens. Agora vamos salvar esses itens na situações itens. Essas situações itens eu vou salvar o item. Então, o item, situação, a situação, e agora falta a vistoria. Toda vistoria pertence a um cliente, a um usuário. Só aqui eu vou alterar, ao invés de varchar, eu vou colocar inteiro 11. Só isso. Agora vamos para cadastrar. Primeiro eu vou fazer a conexão com a base de dados. Então, eu vou copiar já a conexão aqui que já fizemos anteriormente. Aqui a nossa conexão. Fiz a conexão com a base de dados. Agora eu vou cadastrar. Para mim poder cadastrar, eu vou criar uma instrução SQL. Insert into, insira os valores na tabela. Qual tabela? Situações itens, na tabela situações itens. Nos campos, quais são os campos que eu tenho aqui? Vamos em estrutura, eu tenho item ID, que é esse ID aqui, eu vou salvar. Depois eu tenho situação.
Depois eu tenho vistoria ID, onde tem o número do cliente, o ID do cliente. Insira nessas colunas os seguintes valores. Os valores que estão dentro da variável cifrão ID. A coluna situação vai receber o nome que está vindo do formulário, do nosso input button, put rádio, e agora eu vou, e aqui o número da vistoria, o número da vistoria, eu vou já colocar aqui direto um número fixo. Vistoria recebe 1. E esse 1 refere-se vistorias, vistoria ID 1 é o usuário 1, que refere-se ao César, ok? Isso também poderia vir de forma dinâmica, mas por enquanto eu só vou fazer um item fixo. Então, nossa variável vistoria. Toda essa instrução eu vou atribuir para uma variável chamada resulte situação itens. Depois de eu fazer essa instrução, eu vou pedir para o MySQL execute a seguinte query, a seguinte instrução. É essa instrução aqui. Conforme o HTML é MySQL, eu preciso colocar primeiro a conexão no início, antes da instrução. Depois que ele executar a instrução, ele vai atribuir todo o valor para uma variável chamada resultado situação itens. Vamos ver se ele vai cadastrar agora. Ele deve já estar cadastrando. Vamos ver, só para mostrar para vocês, situações itens está vazio. Vou atualizar, vou cadastrar irregular e bom. Item 10 e item 11. Item. Faltou item ID. O item ID não funcionou. Vamos ver por que o nosso item ID não funcionou. Faltou somente o cifrão. Falei o cifrão, mas não digitei. Vamos voltar, atualizar e vamos colocar bom e irregular. Vamos ver agora aqui. Item 10 e 11, situação da vistoria, situação do bom e irregular e o número da vistoria. Então, o número da vistoria, essa daqui. Ok, então já estamos salvando o nosso rádio dinâmico. Então aqui eu já estou carregando de forma dinâmica, vocês viram? Aqui eu testei com um item, 2 itens somente. Agora, se eu selecionar, qual que tem mais assim? Itens. O nosso geral, que é 1, tem 9 itens. Então, ele tem 9 itens. Vamos ver se ele vai conseguir salvar 9 itens. 2, ele funcionou. Agora, o 1 que não tem 9 itens, vamos ver. Atualizar, 9 itens. Até cansar de preencher isso daqui. Todos eles selecionados, preenchidos, vamos em cadastrar. Então, mostrou que achou em todos os campos foram preenchidos. Agora, anteriormente, havíamos somente situações itens. Agora sim que ele cadastrou. Item 1, 2, 3, 4, 5, situação dele. Ok? Agora você pode me dizer, mas os itens nunca vai mudar aqui, vão ser sempre. Mas tem o número da vistoria.
Então aqui eu poderia ser a vistoria 2. Vamos colocar aqui vistoria 2. A vistoria 2, ó, temos a vistoria 2 que refere-se ao cliente 1. Vamos colocar o usuário 2 aqui também. Quem que é o usuário 2? Ó, o 2. Só que daí vai ficar muito sequencial. Vamos colocar aqui 3 e vamos cadastrar um novo usuário aqui. Insert. Ok? Agora eu tenho 3 usuários aqui. Então, o terceiro usuário, nosso terceiro cliente. Vistoria 2. Nossa vistoria 2 é o cliente 3. Ok, vamos testar agora. Atualizar. Bom. Regular. Antes de cadastrar, só vamos ver quantos aqui temos, quantas situações. Eu vou limpar, então, vou selecionar todos. Funil de vendas, situações, itens, drop, empty. Está vazio, então. Vamos cadastrar de novo. Cadastrar. Cadastrei todos os itens. Vamos ver agora. Ó, vistoria 2, situações são aquelas que eu selecionei, e aqui estão os itens. Ok? Então, vocês viram como que salva na base de dados um formulário com rádio dinâmico. Nesta aula, aqui o nosso formulário está muito feio. Vamos fazer na próxima aula a estilização deste formulário utilizando Bootstrap. Lembrando que você pode baixar o código-fonte abaixo do vídeo, no link disponível. E aguardo você na próxima aula para ver como estilizar esse formulário. Até a próxima aula.